Olá pessoal, vamos hoje estudar o roteiro 12, certo? Que é o roteiro cujo assunto a ser tratado é a ação rescisória, tá? Então nós exaurimos as figuras recursais, não estamos mais trabalhando com recurso, estamos trabalhando com ação de impugnação de decisão judicial, né? Significa dizer que se é uma ação, então eu terei a instauração de um novo processo, né? Essa é a principal característica que diferencia a ação rescisória dos recursos, né? Visto que os recursos eles se dão dentro de um mesmo processo, abrindo uma nova fase, que é a fase recursal, mas dentro de um mesmo processo existente. Já a ação rescisória, ela vai abrir um novo processo. Eu vou ter o processo original, onde tem aquela decisão rescindenda, ou seja, que se visa rescindir, e existirá uma outra ação com o objetivo de desconstituir, de rescindir a decisão dada naquele processo originário. Então, a ótica do instituto que vamos estudar vai passar mais ou menos por aí. Então, no roteiro, eu coloquei para vocês dois conceitos de ação rescisória. Um do professor Alexandre Freitas Câmara, que diz que chama-se ação rescisória a demanda através do qual se busca desconstituir decisão coberta pela coisa julgada com eventual rejulgamento da causa. Os professores Fred Dias Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha conceituam a ação rescisória da seguinte forma: a ação rescisória é a ação autônoma de impugnação que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Certo? Então, veja, pelos dois conceitos, né, facilmente a gente extrai a natureza jurídica, né? Então, o próprio nome já diz, eu estou falando de ação rescisória, então é uma nova ação, a instauração de uma demanda. E o que é essa demanda objetiva? Então, como está aí no conceito, o objetivo da ação rescisória é desconstituir uma decisão judicial que está coberta, albergada pelo manto da coisa julgada. Ou seja, essa decisão do processo originário, lembre-se sempre dos processos. Então, no processo originário, eu tenho uma decisão judicial que transitou em julgado, certo? Ou seja, quando é que se transita em julgado? Lembre-se lá das lições de coisa julgada do semestre passado. Então, se transita em julgado quando se exaure as vias recursais existentes ou quando não se maneja o recurso cabível, e aí se opera a preclusão máxima do processo, que é o trânsito em julgado. Então, no processo originário existe uma decisão que transitou em julgado, e aí eu vou utilizar a via da rescisória, ou seja, ajuizar uma ação cujo objetivo qual é? Desconstituir aquela decisão do processo originário que transitou em julgado. Veja que, de um modo geral, eu não estou trabalhando, seria a mão de obra do recurso, na reforma ou anulação da decisão. Isso aí é matéria para recurso. A rescisória visa desconstituir, fazer que desapareça do mundo jurídico uma decisão transitada em julgado. Mas aí é óbvio que não vai ser toda e qualquer decisão transitada em julgado que vai ser objeto de ação rescisória. Não. A ação rescisória, e aí é algo que a gente já deve de pronto estabelecer, embora ela tenha esse objetivo de desconstituir uma decisão que transitou em julgado, ela não visa combater injustiça da decisão. Injustiça da decisão é erro.
erro no julgar ou erro no proceder. E isso, como sabemos, é objeto de recurso. Na verdade, a ação rescisória existe um vício de muita gravidade que aquela decisão transitada em julgado, ela tem este vício e essa decisão, ela choca o ordenamento com o ordenamento jurídico. É uma decisão viciada. E aí, quando existe o vício rescisório, eu vou poder manejar a ação rescisória. E os vícios rescisórios, eles estão arrolados num rol taxativo, ou seja, não é exemplificativo, um rol taxativo previsto no artigo 966 do CPC. Então, quais são os vícios rescisórios, professor? Os vícios rescisórios são os elencados no rol taxativo do artigo 966 do CPC, que nós vamos daqui a pouco falar sobre eles, certo? Então, se não for uma das situações trazidas no 966, então eu não tenho matéria para trabalhar com ação rescisória. Isso tem que ficar muito bem colocado, porque, veja, eu estou utilizando o Instituto para desconstruir um dogma do nosso sistema, que é o dogma da coisa julgada. É a coisa julgada que nos dá segurança jurídica. Todo jurisdicionado sabe que vai passar por uma via crucis, não é, no Poder Judiciário, no exercício do direito de ação, numa demanda, mas após todas as fases do processo, ele vai ter a certeza que aquilo que for decidido pelo judiciário e que transitou em julgado vai se tornar imutável, vai se tornar indiscutível, vai fazer lei entre aquelas pessoas envolvidas no litígio e ele vai ter a segurança jurídica de que aquilo não vai ser mais mexido, não vai ser mais modificado. Então eu tenho situações que vão excepcionar essa regra. E aí eu não posso abrir um leque, porque senão eu vou trazer insegurança jurídica ao sistema. Ok? Então, essa é a primeira observação. Então, essa ação rescisória vai ser cabível contra, aí vejam aí no slide 3, segundo o caput do artigo 966, então, decisões de mérito transitadas em julgado. Ou seja, aquelas decisões que foi entregue o direito material e que operou-se a elas a preclusão máxima, que é o trânsito em julgado da decisão. Lembre-se que eu posso ter decisões interlocutórias de mérito, certo? Vocês estão lembrados daquelas decisões parciais de mérito que o novo Código estabeleceu. A possibilidade do juiz, diante de a existência de pedidos, ele pode, um pedido que já esteja pronto para julgar, ele já profere um julgamento definitivo, e outro pedido que precise ir à fase instrutória, ele remete à fase instrutória e decidirá sobre aquele pedido apenas na sentença. Então, ele dará decisões interlocutórias, parciais de mérito, mas em que há a entrega definitiva do direito material. Então, se essa decisão interlocutória de mérito transitar em julgado, e existir, obviamente, um vício rescisório, há a possibilidade do ajuizamento da ação rescisória. Então, decisões interlocutórias, parciais de mérito, sentenças, acórdãos, decisões monocráticas, terminativas, unipessoais, não é, de relator. Então, todas elas, existindo o vício rescisório, poderão ser objeto de rescisória. O 966, parágrafo 2º, inciso 1, então também traz a possibilidade de ações rescisórias contra sentenças terminativas, certo? Sentenças terminativas que impeçam a nova propositura da demanda. E aí é que a gente tem que entender o conjunto desta previsão normativa. Veja, sentenças terminativas, obviamente sabemos que são sentenças que extinguem o processo sem resolução de mérito. E só o fato de ser uma sentença terminativa, então, de um modo geral, não justificaria
a ação rescisória, visto que sabemos que a sentença terminativa ela apenas faz coisa julgada formal, não faz coisa julgada material. Então, não há nenhum empecilho para a repropositura da demanda versando sobre aquele mesmo objeto litigioso. Agora, pode acontecer do juiz proferir uma sentença terminativa e aí essa sentença terminativa que faça coisa julgada formal, ela inviabilize a repropositura da demanda. Então, a parte prejudicada ela não vai ter como ajuizar uma nova ação. E aí ela vai ter impedido o acesso à justiça. Então, é cabível a ação rescisória contra sentenças terminativas, definitivas, está no caput, mas o parágrafo 2º trata de sentenças terminativas, desde que elas impeçam e inviabilizem a repropositura, a nova propositura da demanda. Tá? Então, essa observação aí é muito importante. Então, imagine uma sentença viciada em que o juiz determinou no processo de forma equivocada ou praticando lá um dos atos que dão ensejo à ação rescisória, a majoração, por exemplo, do valor da causa, determinou que a parte recolhesse as custas, a parte não pode recolher custas sobre aquele valor, que é exorbitante, o juiz nega o benefício da assistência se foi requerido ou se não, e aí transita em julgado. Para a repropositura da ação, o que é necessário? Que se recolha as custas da ação anterior, e aí a parte não vai ter condições. Certo? Então seria um exemplo de uma situação em que vocês visualizariam a possibilidade da ação rescisória. E o 966, parágrafo 2º, inciso 2, traz também a viabilidade da ação rescisória contra decisões de inadmissibilidade de recursos. Certo? Então, em determinadas situações, o judiciário pode proferir decisões relacionadas à admissibilidade do recurso. Obviamente, para causar um prejuízo, seria uma decisão de inadmissibilidade de recurso que tenha um vício rescisório. Então, eu tenho uma questão processual, que também pode ser atacável por ação rescisória. Imagine o seguinte, sabemos, já estudamos isso, que a apelação, embora ela seja apresentada perante o juiz de primeiro grau, esse juiz de primeiro grau ele não pode fazer o exercício de admissibilidade. O exercício de admissibilidade da apelação compete unicamente para o tribunal. Então, imagine que esse juiz de primeiro grau faça o exercício de admissibilidade, certo? Ele inadmita o recurso de apelação. Se essa decisão transitar em julgado, até porque não tem recurso cabível no sistema jurídico, já que não há permissão para o juiz fazer isso. Então, contra essa decisão do juiz de primeiro grau que inadmitiu indevidamente, ele é absolutamente incompetente para o exercício dessa admissibilidade, dessa inadmissibilidade, foi o ato que ele praticou. Então, contra esta decisão, eu poderia também, por força do 966, parágrafo 2º, inciso 2, eu poderia também ajuizar uma ação rescisória, certo? Óbvio que nessa situação também seria possível a reclamação, que é algo que a gente vai estudar no nosso último roteiro. Mas eu teria a reclamação e teria, sem nenhum problema, aberta também a via da ação rescisória, ok? Então, feitas essas observações iniciais, vamos agora entender em que situações, ou seja, quais são os vícios rescisórios que autorizam o ajuizamento da ação rescisória, tá? Lembrando sempre que eu estou trabalhando com uma nova ação. Existe um processo originário, naquele processo originário tem uma decisão que transitou em julgado e que contém um vício rescisório. Então vamos identificar quais são os vícios rescisórios. Como falei para vocês, esses vícios estão previstos no artigo 966 do CPC. Então, no inciso 1, eu tenho que é cabível a ação rescisória contra uma decisão proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, certo?
Então, o juiz que proferiu a decisão, ele proferiu a decisão praticando um desses ilícitos, né, um desses crimes devidamente tipificados no Código Penal, né, a prevaricação, a concussão ou a corrupção. Né? Um juiz que vendeu a sua sentença, que a parte corrompeu o juiz para julgar o processo favorável a ela. Então, essa situação, por razões óbvias, né, veja que coisa injusta, que injustiça, né, que falta de imparcialidade do juiz, né, que falta de ética, que falta disso, vai atentar contra todos os princípios existentes no processo. Né, o juiz que se vende, então ele obviamente contamina aquela decisão de uma forma que, mesmo que ela consiga atingir a preclusão máxima, ela é totalmente incompatível com o nosso sistema jurídico. Então, será objeto de ação rescisória, lembrando que a prática deste crime, de prevaricação, concussão ou corrupção, ela pode tanto ter sido demonstrada num processo penal, certo? Então, pode já ter corrido um processo penal e nesse processo penal ficou devidamente comprovado que o juiz praticou esta conduta criminosa, e aí, obviamente, existindo já a culpa declarada no processo criminal, isso interfere diretamente na ação rescisória, que não vai mais discutir isso, né? Já houve a apuração no juízo competente, e no juízo competente foi dito que o juiz praticou o ato criminoso. Então, a ação rescisória certamente será julgada procedente. Tá? Mas é possível que, e o que acontece na grande maioria das vezes, é possível que não tenha ainda existido o processo criminal. Ou seja, eu não tenho ainda a materialidade do delito comprovado no processo criminal. Não há nenhum problema. Por quê? Porque a prática da conduta criminosa também pode ser demonstrada na ação rescisória, certo? É uma ação, como uma ação qualquer, tem a fase instrutória, e aí na fase instrutória o autor da ação rescisória pode demonstrar a prática da conduta criminosa. É óbvio que aqui eu vou ter feitos civis, né? A comprovação do crime gerará a procedência da ação rescisória. Não haverá condenação do juiz, por razões óbvias, que eu estou falando de um processo civil que não vai gerar culpa ou condenação no processo criminal. No processo civil, devidamente demonstrado a prática do ilícito, então se extrairá peças, né, e se encaminhará ao Ministério Público, que adotará as medidas criminais contra o juiz. Isso não vai ser apurado na ação civil. Ok? E também uma observação importante. Quando é um juiz só, essa observação é totalmente impertinente. Mas quando eu tenho um colegiado, ou seja, uma decisão dada em colegiados dos tribunais, então só haverá o cabimento da ação rescisória se o juiz ou juízes que foram corrompidos, né, que praticam uma dessas condutas criminais aí, tiver proferido, participado da tese vencedora, tá? Ou seja, está diretamente ligado ao resultado. Porque se o corrompido foi o voto vencido, não interferiu no resultado. Agora, se o corrupto, né, for um daqueles que proferiu o voto vencedor, então interferiu diretamente no resultado, e aí seria objeto de ação rescisória. Ok? Vamos seguindo aí os incisos. Então, o inciso 2, ele fala que também é cabível ação rescisória contra a decisão proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Então, duas situações de fácil visualização, né? Nós sabemos que o juiz tem que ser imparcial, e aí a quebra da imparcialidade é dada por duas situações, uma de suspeição, outra de impedimento. O que vai gerar o vício rescisório é o impedimento, certo?
Então, a decisão dada pelo juiz impedido, certo? Um juiz que é parente da parte, um juiz que é parente do advogado de uma das partes, um juiz que está julgando no tribunal um processo que ele julgou no primeiro grau, aquelas hipóteses que nós conhecemos de impedimento. Então, essas situações, elas viciam a decisão judicial e geram a viabilidade da ação rescisória. E a outra situação prevista no mesmo dispositivo é quando eu tenho uma decisão dada pelo juiz absolutamente incompetente, né? Então, lembre-se que a incompetência, melhor dizendo, pode ser absoluta e relativa, né? Relativa não gera vício rescisório, apenas a incompetência absoluta é que gera o vício rescisório. Então, o juiz proferiu uma sentença e foi uma sentença da Justiça Estadual e a competência seria da Justiça Federal. Então, eu estou diante de um juiz absolutamente incompetente e aí seria matéria de ação rescisória. Ok? Vamos ao inciso 3. Então, o inciso 3 diz que é cabível, né, ação rescisória quando por dolo ou coação da parte vencida ou simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei, tá certo? Então, aqui eu tenho as situações em que atentam contra o dever de lealdade e de boa-fé, certo? O dolo, aquele dolo, coação da parte vencida, o dolo ele está sempre relacionado ao plano do direito processual, certo? Se for o dolo no plano material, aí é outra medida, né? São o ilícito nos negócios jurídicos, então é cabível ações anulatórias. O dolo processual é que dá ensejo à ação rescisória, tá? O dolo ou a coação da parte vencida. Então, imagine que uma parte constrange, pratica um ato de coação com a outra para que ela vá à audiência e confesse determinado fato, né? E essa situação, ela gera a derrota daquela parte. Então, é esse ato de dolo, esse ato de coação que faz com que a parte, né, saia derrotada na demanda. Então, essa situação daria ensejo à propositura da ação rescisória. E o inciso ainda se refere à simulação ou colusão, né, o conluio entre as partes a fim de fraudar a lei, tá? Então, as partes fazem um simulacro ou estão em conluio para um objetivo, utilizam o processo para um objetivo ilícito. Então, imagine o cidadão que sabe que determinada pessoa não é seu filho, mas eles simulam uma ação de investigação de paternidade e ele vai lá e reconhece a paternidade na ação com o objetivo de fraudar a lei, ou seja, para que aquele cidadão, né, passe posteriormente a receber, por exemplo, um benefício previdenciário, né, que ele não teria direito porque ele não é filho, porque ele não é parente, ele não está dentro do rol dos beneficiários previdenciários. Mas aí eles simulam uma ação para reconhecer a paternidade para, mais na frente, conseguir esse objetivo ilícito, né, no nítido intuito de fraudar a lei, né? Então, isso seria também uma hipótese de ação rescisória. O inciso 4 fala que também é cabível ação rescisória contra decisão que ofender a coisa julgada, certo? Então, isso aqui é uma situação muito simples. Nós sabemos que o dogma da coisa julgada, ela faz justamente com que aquela questão se torne imutável e indiscutível, ou seja, as pessoas que participaram daquela ação originária, elas, quando ela alcança o trânsito julgado, elas não podem levar novamente a apreciação do Poder Judiciário. Imagine que alguém descumpra essa norma, que vá ao Judiciário novamente buscar discutir algo que já transitou em julgado. Imagine que essa discussão também transita em julgado. Então, vão ter duas coisas julgadas, né, o que seria uma ofensa ao dogma da coisa julgada. Então, essa segunda coisa julgada, ela teria que ser desconstituída, ela teria que ser rescindida
não é mesmo que ela mantenha a primeira coisa julgada, ou que ela seja em sentido contrário à primeira coisa julgada, mesmo assim haveria a viabilidade da ação rescisória, porque eu não posso conviver no mundo jurídico, não me entraria em uma situação de segurança jurídica com duas coisas julgadas. Né? Então, essa é uma situação que é atacável pela via da rescisória. Uma outra situação que está no inciso 5, essa aí bem interessante, que fala da decisão que violar manifestamente norma jurídica. Tá? Isso aqui sofreu uma alteração interessante, né? No Código anterior se falava em lei, né? Violou manifestamente a lei, e aqui se ampliou bastante, quando ele fala manifestamente sobre norma, violar manifestamente norma jurídica, tá? Ou seja, aqui diz respeito a todo e qualquer resultado de interpretação que se atribuiu ao texto, certo? Então, qualquer interpretação, né, de texto, seja lei, seja portaria, seja princípios, seja precedentes, aqui eu não tenho dúvida, né, que a gente encaixa sem nenhum problema decisões que contrariaram precedentes obrigatórios, porque o que é o precedente? Como nós já vimos, a interpretação de normas jurídicas. A ratio, ela cria uma norma, uma regra, e aí se essa norma, se essa regra for manifestamente violada, e ela é manifestamente violada quando ela não é aplicada, então eu teria a viabilidade da ação rescisória, tá? Norma que, tanto material como processual, seria a hipótese de cabimento de rescisória, ok? Seguindo o inciso 6, eu tenho decisão que se fundar em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na ação rescisória. Tá? Então, o que aconteceu? Lá naquela ação originária, que tem a decisão, essa decisão foi dada, influenciada, aqui é uma questão interessante que nós temos que observar. Essa decisão foi dada baseada numa prova que foi falsificada pela parte, certo? Prova no sentido lato, qualquer prova, documental, testemunhal, pericial, certo? Que houve uma falsidade, material ou ideológica, também não interessa. Então, se foi esta prova falsa que o juiz utilizou como premissa para julgar favorável a determinada parte, não é? Então eu teria o fundamento para a ação rescisória. E aí a gente tem que entender isso, que eu posso ter a prova falsa, só que essa prova falsa não influenciou em nada o julgador no momento que ele proferiu a decisão. Imagine que numa ação a parte tenha comprado a testemunha, tenha corrompido a testemunha para ir lá e mentir e trazer um depoimento favorável a ela, mas o juiz nem levou em consideração o depoimento daquela testemunha, julgou baseado na prova documental, julgou baseado na prova pericial, nem levou em consideração o depoimento daquela testemunha. Então, isso aí não daria ensejo ao ajuizamento da rescisória, certo? Então, tem que existir a prova falsa, obviamente, mas ela tenha sido utilizada pelo julgador para os fundamentos da sua decisão. Ok? O inciso 7 fala também que é cabível a ação rescisória quando o autor da rescisória obtiver posteriormente ao trânsito em julgado prova nova cuja existência ignorava ou não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar o pronunciamento favorável. Tá? Então, a situação seria essa. É uma prova nova, certo? Por que essa prova é nova? Porque ela foi produzida após o trânsito julgado? Não. Se for isso, não é hipótese rescisória. A prova é nova porque ela chega ao conhecimento da parte após o trânsito em julgado. Porque se a parte tinha conhecimento daquela prova antes do trânsito julgado,
ela deveria ter levado ao processo. Se ela não leva ao processo, simplesmente o que aconteceu? Precluiu. Né? Existem os momentos preclusivos. Então, se não foi levado, imagina a prova documental, o autor teria que apresentar ela na petição inicial, o réu teria que apresentar ela na contestação. Se não foi levado, a parte tinha ciência da prova e não levou ao processo, precluiu. Não é essa a situação. A situação é que a parte, ou seja, a prova é velha, porque a prova já existia. Mas ela é nova por quê? Porque ela é nova porque a parte não tinha conhecimento sobre ela. E só tem conhecimento sobre ela após o trânsito em julgado. Aí ele pode se valer desta prova para o ajuizamento da ação rescisória, certo? Desde que, obviamente, essa prova possa influenciar diretamente a nova decisão. Porque se ela nada acrescentar, não tem qualquer justificativa você mover uma ação rescisória para algo que não vai resolver a sua vida. Agora imagine que essa prova é um documento que a parte contrária foi vencida, como ela foi vencedora na ação originária, ela confessa. É uma confissão documentada. Então isso vai influenciar e vai certamente trazer uma decisão em sentido contrário à dada na decisão no processo original. Então esta prova, né, nova, velha, né, nova porque chega agora o conhecimento da parte, mas velha porque ela já existe há muito tempo, né? Então, que a parte pode utilizar desde que chegue ao seu conhecimento após o trânsito em julgado. Porque se chegou antes, então ela poderia utilizar. A não ser que, aí cuidado, a gente tem que também fazer uma interpretação mais relativizada desse termo trânsito em julgado. Por quê? Porque se o processo estiver em grau recursal ainda no julgamento da apelação, ela poderia levar o processo sem nenhum problema. Mas se tiver em grau recursal já com recurso para os tribunais superiores, embora não tenha transitado em julgado, ela não pode levar o processo, porque nós sabemos que os recursos nos tribunais superiores, eles não trabalham com fatos, eles trabalham apenas com teses. Então, mesmo não tendo transitado em julgado, ele não poderia juntar no recurso especial, no recurso extraordinário, por exemplo, aquele documento, ok? Então, né, ao transitar em julgado, ele poderia utilizar a prova como manejo para ação rescisória, mesmo que ela tenha chegado antes do trânsito em julgado, mas numa situação que inviabiliza o conhecimento da prova. Como eu falei, os tribunais superiores não conhecem fatos, só teses. Ok? Então vamos dar uma paradinha por aqui e iniciar o segundo bloco sobre ação rescisória por causa do tempo, que já vamos em 32 minutos. Abraços.